Saudações a todos, sintam-se saudados a esta hora e lembrar que meu nome é Eleutério Tembe, você irmão na fé. Estou aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, não é? Precisamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar likes e também compartilharmos essa palavra. Compartilha com mais, deixa os seus likes, comentários. Essa é a única forma que temos para podermos melhorar dia após dia. Que Deus abençoe a sua vida enquanto caminhamos ao longo dessa live. Volto a repetir, meu nome é Eleutério Tembe, mais conhecido por Serendipity Tembe. Estou aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós vamos ler João 3, versículo, vamos começar aqui do versículo de número 1, diz assim: E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. 3. Jesus respondeu-lhe, declarando: Em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Nicodemos e os fariseus. Então, era uma época que Jesus, o ministério dele havia começado, ele fazia grandes sinais, ensinava a palavra e fazia muitos sinais. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas. E as pessoas conseguiam ver as evidências do poder de Deus sobre a vida dele. Só que por causa da inveja, por causa do ódio, o próprio ministério dele era muito perseguido. As pessoas perseguiam o ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque estava a ter muita aceitação. E até aqueles que por muito eram considerados como sendo de Deus, que eram fariseus, saduceus. Se tu olhas para um fariseu não é qualquer um que deveria ser um fariseu. Você tinha que estudar, tinha que conhecer todo o Pentateuco para ser considerado um doutor da lei, um fariseu. Então, enquanto Jesus fazia o que ele fazia, eles sempre estavam juntos. Eu acredito que nos seus encontros, eles olhavam e reconheciam que certamente o que Jesus estava fazendo havia uma mão de Deus entre eles, mas publicamente eles o combatiam severamente. E Nicodemo fazia parte deles, era um príncipe dos judeus, fazia parte deles. E eu acredito que ao longo do tempo eles estavam sempre juntos discutindo acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Eles iam discutindo esses assuntos, não é? Porque existem pessoas que vão olhando para si, parece que não olham para ti, enquanto estão entre eles, estão discutindo. Estão vendo, olha para o irmão fulano, olha para a irmã como canta, olha para quem, do jeito como canta. Mas por causa do outro, porque existem pessoas que têm graça, nós não podemos negar isso. Quem coloca graça, Deus é que coloca graça, mesmo antes da pessoa vir para a igreja. Deus, ele coloca graça. E muitas das vezes, quando nós estamos nas nossas igrejas, nós conseguimos ver quem tem graça e quem não tem graça. Mas por causa da rivalidade, porque o que mais bate é aquilo que nós chamamos de rivalidade. Entre nós, acabamos não assumindo. Quando estamos em público, nós não assumimos aquilo que
Deus está a fazer através da vida, através dessa pessoa. Mas quando nós estamos em um culto, reconhecemos. E Nicodemo é um exemplo. Nicodemo é um exemplo. Diante em público, ninguém reconhecia. Qual é a prova disso? Quando ele decide procurar Jesus de noite. Procurou Jesus de noite. É aquela situação que onde as pessoas dizem que, tu não podes ir a ele. Tu não podes o procurar. Tu não podes estar perto dele. Quando as pessoas fazem de tudo para diabolizar aquilo que talvez você está fazendo, aquilo que é a obra de Deus na sua vida. Então, se nós temos, Nelson Mandela falava uma coisa muito interessante, diz que o problema dos nossos amigos é pensar que os inimigos dele devem ser os nossos inimigos. Então, isso tem acontecido, não é? Algumas pessoas você vai vendo, eles vão pensando que a partir do momento que não gostam de si, automaticamente se eu estou perto daquela pessoa também não tenho que gostar. Pessoas funcionam assim. Quando as pessoas não vão com a tua cara, a partir do momento que eu estou brincando com essa pessoa que não vai com a sua cara, então automaticamente o que a pessoa quer é que eu também não vá com sua cara. E muitas das vezes isso nos limita, nos faz perder, porque nós não sabemos o que há por detrás daquela rivalidade. E nós vamos nos metendo em assuntos e não somos dados oportunidade para 100% conhecer a pessoa. Para conhecer a pessoa. Não é? Então, Nicodemo fazia parte desse corte, fazia parte desse grupo, onde mesmo que ele tentasse mostrar que não, Jesus era de Deus, os outros diziam, não, engana as pessoas, é mentiroso, faz aquilo, faz aquilo. É o que as pessoas mais tinham. É o que as pessoas mais tinham na boca, na sua mente, no seu coração. Então, mas Nicodemo ficou inconformado. A Bíblia diz que ele faz? Ele decide procurar Jesus, mas de uma forma secreta, não é? Deixou os seus companheiros que tinham ódio e inveja de Jesus, deixou todo mundo dormir. E ele acordou, foi de noite e foi ter com Jesus. E quando chega, ele disse, mestre, bem sabemos, we all know, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem sabemos, we know, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque os sinais que tu fazes testificam que você vem de Deus. Então, já encontramos pessoas que falam de uma forma eloquente, pessoas que falam bonito, mas que dentro das suas palavras não haviam sinais. Então, ele diz que ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem sabemos. Se fosse somente ele iria dizer, bem eu sei. Mas ele diz, bem sabemos, todos nós, que em um público te criticamos, falamos mal de si, te apontamos com dedos, em público. Mas quando estamos entre nós, analisamos e vimos que você é de Deus. Porque os sinais que você faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Não é? Lembra daquele cego de nascença, quando disseram Jesus aquele que te curou, o que você diz é pecador? Ele diz, pela história que eu já ouvi, nunca ouvi Deus usar um pecador. Ele confessa que nunca vi Deus usar um pecador. Irmã Leonor, Pai e Senhor. Então ele diz, nunca ouvi, nunca vi. Então, quando Nicodemo aparece, ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque o que você faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver. Bem sabemos. Está a dizer que nós todos que lutamos contigo, que te criticamos, te apontamos com dedos, bem sabemos que és mestre vindo de Deus.
Porque o que você faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Então, as obras, por isso quando tu lês Atos, Jesus ele disse, permanecem, ele diz que recebereis o poder no dia que o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho. Percebe? Então, essa forma de testificar não é somente em palavra, porque esses caras já testificavam, já falavam dele mesmo antes dele morrer. Já falavam dele. Mas, se fores a ler no Atos, você vai encontrar muitas obras feitas pelos apóstolos. Então, eles já estavam no nível de testificar através de sinais, das obras. Não somente a palavra, porque o evangelho não são somente palavras. Paulo ele fala, diz que o evangelho não consiste somente em palavras, mas também em demonstração de poder. Quer dizer que depois das palavras é necessário com que haja demonstração de poder. Os fariseus falavam bonito, os saduceus falavam bonito, mas não havia manifestação de poder. Paralíticos não levantavam. Pessoas endemoniadas não eram libertas. Enfermos não eram curados. Mas eles falavam, conheciam a palavra, porque eram pessoas estudadas, mas não havia aquilo que nós chamamos de demonstração de poder. Por isso, quando temos viu, diz não. Nós falamos, as pessoas não são curadas. Falamos, as pessoas não são libertas. Não levantamos morto, nem paralítico, nem quem. Nós sabemos já, mas o seu lado das coisas são diferentes. Então, bem sabemos que és mestre bem de Deus, porque o que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Então, em algum momento, as pessoas que estão bem próximo de si, em público até podem te criticar, irmão Leonor. Eles podem te criticar em público. Falarem mal da sua igreja, falarem mal do seu Deus, falarem mal do seu pastor, falarem mal de tudo quando você faz. Em público. Mas no final, quando estão confinados sozinhos, eles reconhecem. Olhando para as obras que Deus fez na sua vida. Olhando para Leonor do ontem, olhando para hoje. Eles conseguem que existem evidências de poder de Deus na sua vida. Mas quando estão entre eles, eles falam mal. Quanta gente faz isso? Quantas pessoas falam mal em público? Mas quando estão sozinhos, eles reconhecem. Quantas pessoas? Então Nicodemo, ele apareceu e diz que bem sabemos. Ainda que te criticamos, ainda que aparecemos em público, falamos, mas não sabemos. Até o feiticeiro sabe. Até o invejoso sabe. Até aquele que te aponta com o dedo sabe que você é de Deus. Por quê? Por causa das obras. Porque as obras são evidentes, são notórias. Percebe, né? São notórios de que Deus é consigo. Por isso Nicodemo ele quebra o silêncio e diz que vou deixar. Há momentos onde você tem que deixar os críticos dormir. Percebe? Nicodemo deixou todo mundo dormir e acordou de noite e foi acordar a Jesus. Então, existe um momento na nossa vida que precisamos tomar uma decisão. Deixar aqueles que criticam, aqueles que te apontam com o dedo, aqueles que criticam a Deus, querem com que também tu entre. Há momentos onde você tem que lhes deixar todos dormindo e você ter com Jesus. Você ter com Jesus. Reconhecer. Ele diz que bem sabemos que és mestre de Deus, porque o que tu fazes ninguém pode fazer se Deus não for com ele. E Jesus disse uma coisa. É verdade te digo. Se não nascer de novo, tu não verás. Se não nascer de novo, tu não verás o reino de Deus. Então, em outras palavras, quando ele diz tu não verás, está a dizer que aquilo que você admira, aquilo que te fez sair da sua casa esta noite, arriscar a sua vida, arriscar a sua posição, porque se alguém te ver você entrar aqui, certamente tu vais ter problema. Então, diz que aquilo que te fez você arriscar a sua posição espiritual, vir ter comigo,
Se tu não nascer de novo, tu não verás. Então, para tu veres, não somente ver na vida da outra pessoa, para tu veres em si, para tu veres Deus fazendo através da sua vida, é necessário que nasça de novo, é necessário que essa tua mente carnal seja formatada. Porque muitas das vezes a nossa mente está cheia de carnalidade. Nós somos pessoas carnais. Colocamos perguntas, limitações em tudo. That is our main problem. Este é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema. Então, no lugar onde Deus ele quer operar, porque Deus não pode ser Deus, porque não pode ser Deus. Por quê? Porque nós já temos um boneco, pegamos Deus como aquele manequim que você carrega de um lado para o outro. Então diz, se tu não nascer de novo, aquele que nascer do Espírito é Espírito, mas aquele que nascer da carne é carne. Então, muitas pessoas podem até dizer que nasceram de Espírito, mas ainda são carnais. Pessoa carnal há de ver diabo em tudo. Pessoa carnal vai procurar diabolizar tudo. Mas o grande problema é porque a coisa não está a ser feita por mim, está a ser feita. Então ele diz que bem sabemos que és de Deus. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida que é de Deus, porque o que tu fazes. Existem pessoas, em algum momento, minha querida, que existem seus vizinhos que reconhecem que é de Deus. E o que acontece é que as pessoas vão dizer, não vão ter com aquela pessoa. Não vão para aquela pessoa. Há pessoas que vão falar exatamente isso. Não vão ter, mas sabe de uma coisa? É que porque existem pessoas que, aquilo que Jesus ele diz, ai de vós hipócritas. Não entram, nem deixam os outros entrar, vocês param na porta. Existem pessoas que não mergulham na coisa, nem deixam os outros mergulhar. Assim que nós não entramos, então, impedem os outros, assim como eles não frequentam, não seguem o seu Deus, não querem com que os outros também sigam o seu Deus. Assim como não vão para a sua igreja, não querem que os outros também não vão para a sua igreja. Assim como é que não pisam, também é exatamente o que eles vão fazendo. É a mesmíssima coisa. Assim como eles não vão, não querem com que também tu vejas. Assim como eles não oram, não querem com que também oras. Perceberam? Porque assim eles estão limitados. Você, quando está limitado, a tendência é de limitar os outros. Por isso vão tentar diabolizar. Eu que estava dizendo que Deus me disse, não, nós sabemos, podemos até te criticar, podemos até falar mal de si, mas nós sabemos que é de Deus. Porque o que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Já acompanhamos, já vimos, mas nós temos a certeza. O que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Percebem? Então, no meio de tudo isso, o que nós precisamos compreender. Precisamos compreender que o maior problema das pessoas é que não fazem e não deixam os outros também fazer. Então, não fazem e nem querem deixar os outros fazer. Então, se você se lidar, querer caminhar, avançar com esse tipo de comportamento, você também será bloqueado. Então, Nicodemo era uma pessoa bloqueada. De todas as formas, não vão para lá. O que diziam, não vão para lá. E o cara disse, não, até quando eu vou? Eu estou vendo pessoas, estou vendo o poder de Deus se manifestar. E mesmo assim vocês vão dizer que não, é do diabo. Não, por isso o cara foi de noite. Há momento que aqueles que são obstáculos precisam ser deixados de trás dormir. Porque a situação é minha, a situação não é sua. Não é você que está sofrendo, que está a padecer. Então, se eu quero depender, porque não vão, se for para lá, porque se tu fores ter com aquela pessoa, depois vai ser cortado comunhão, porque se você... Ei, nós estamos servindo a quem?
Alguém dizia, uma ex-feiticeira dizia que a igreja cristã é a igreja mais desorganizada. You know why? Porque nós dividimos a igreja. Então Nicodemos estava na mesma situação. Disse, não, eu vejo o poder de Deus na vida daquele homem. Eu vejo o poder de Deus nele. Mas diziam, não, aquele engana a pessoa, está enganado. Não tem nada de Deus. É exatamente o que vão falar. Irmão Zélio, pessoas estão a... Eu vejo evidência do poder de Deus na sua vida. Não preciso de ninguém para me dizer isso. Eu vejo evidência do poder de Deus na sua vida. As pessoas que nasceram contigo, conseguem ver evidências do poder de Deus na sua vida. Mas existe alguns que vão dizer, porque Zelo não é nada, porque Nércia não é nada, porque Carlota não é nada, aquilo não é nada, é caldo. Não. Mas nós conversamos é só olhar para tu atrás, antes de você ter a Cristo, e olhar para si hoje. Há uma ligeira diferença. Então, esse é o poder de Deus que se manifestou. Então, ainda que a pessoa diga o que, mas uma coisa nós conseguimos ver, que Deus está agindo na sua vida. Então, mas bem sabemos, nós sabemos claramente que é de Deus isto. Então, não precisa das pessoas, não é tempo de discutir com as pessoas, é continuar firme, buscar a sua Deus. Então, se tu não entra, não impeça os outros. Jesus disse quando repreendeu uma criança, disse não. Quando as crianças iam ter com Jesus para serem abençoadas, começaram a bloquear. Ele disse, não. Deixam as crianças vir a mim, pois tu estás. Quando nós olhamos para crianças, nós estamos a olhar para a humildade. Estamos a olhar para pessoas humildes. Então está a dizer, deixam vir a mim, pois o dos tais é o reino de Deus. Está a perceber? Então, mas eles estavam impedindo. Há pessoas por serem, se acham tão grandes no ministério, se acham tão grandes na igreja, e que vivem pedindo crianças. Que vivem quando as crianças vão para lá, estão sendo impedidos. Quando as crianças estão sendo impedidas, Jesus diz, deixa esses. Porque Jesus ele volta a dizer, ninguém pode ver orando se não receber, é como essa criança, como uma criança. Então, meus queridos, meus amados, bem sabemos, we all know. Eu não preciso das pessoas me dizer que você é de Deus, porque se você está aqui até essa hora, estaria a ver outra coisa. Mas é porque existe evidência do poder de Deus na sua vida. Então, bem sabemos que ninguém pode fazer, você é de Deus, pois ninguém pode fazer. E Nicodemos, Jesus disse claramente, mas em verdade digo, em verdade, eu digo, se não nascer de novo, tu não podes ver o que eu faço, o que eu digo, como eu falo. Tu não podes ver. O meu desafio, assim como você admirou, veio de noite até essa hora. Tenho um conselho. Nasce de novo, agora nasce do Espírito. Seja uma pessoa espiritual. Saia de ser uma pessoa carnal e seja uma pessoa espiritual. A partir do momento que você se torna uma pessoa espiritual, você, tudo quanto eu faço, tu verás em primeiro lugar na sua vida, em segundo lugar na vida dos outros, na vida das pessoas que você está a lhes liderar. Porque era um líder. Era necessário com que ele visse o poder de Deus na vida dele em primeiro lugar, depois ver na vida dos outros. Então diz, tem que nascer de novo. Saia do meio de pessoas carnais. Pessoas que não entram, pessoas que só usam posições, mas não entram. Pessoas diz, ai de vós hipócritas. Aonde você vai encontrar hipócritas? Lá na rua, nas barracas. Na barraca não existe hipócrita. Hipócrita está na igreja. Hipócrita é aquela pessoa que assume conhecer Deus servindo a Deus. Você não vai encontrar hipócrita na barraca. Na barraca você vai encontrar um ateu, alguém que não crê em Deus, alguém que está lá. Não vai encontrar hipócrita. Está. Pessoas que não querem mergulhar no poder de Deus, nem querem deixar os outros mergulhar. Então, que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude.
Não custa nada reconhecer o agir de Deus na vida do teu próximo. Não custa nada. Não custa nada. Não me custa nada. Não vou perder nada em ver o poder de Deus na sua vida. Eu até sou um profissional, sou um admirador profissional. Sou um admirador profissional. Eu vivo admirando pessoas, olhando, vendo a graça. E eu digo, uau, que Deus abençoe. Então, não custa nada em você admirar. Mas já pode pregar mais. Mas o quê? Porque pode estar a liderar, mas o quê? Porque pode, mas o quê? It's my question, mas o quê? Vamos deixar os mas. Se alguém de Deus é de Deus. Se você é de Deus, é de Deus. Se alguém que está ao seu lado é de Deus, é de Deus. Tu precisa reconhecer e nascer de novo. Sai da carne e caminha no Espírito. Caminha no Espírito. Seja uma pessoa espiritual. O que é gerado na carne é carne. Mas o que é gerado no Espírito é Espírito. Não há limitação. Olha para a pergunta de quando dizer, como é que um homem velho, como eu posso voltar? Então, se achava muito velho. E muitos estão dentro das igrejas, não nascem de novo, porque se acham velhos. Um homem velho. O reino de Deus não é composto de pessoas velhas, dos pequeninos. O reino de Deus é composto por pessoas pequeninas, não velhos. E no Godemo diz como é que um homem velho pode voltar para a barriga da sua mãe e voltar a nascer de novo. Diz não, que nasce da água, nasce do Espírito é Espírito. Não, se você está no reino de Deus, ainda acha que é velho, ainda acha que você é velho demais, é crescido demais, you will not see the kingdom of God. Você não verá o reino de Deus. Não estamos nessa corrida. A nossa corrida a cada dia é vermos o reino de Deus. Porque Jesus diz quando diz, venha o teu reino. Esse é o nosso desafio. Ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, na nossa vida. Na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Fazer com que as pessoas testemunhem o poder de Deus. Não impor as mãos das pessoas cair, mas as obras. Por isso diz que ninguém pode fazer essas obras. Nicodemos, ele fala de obras. Se eu for a te dar espaço, quero acreditar que é muita obra que Deus já fez na sua vida. É muita obra. É muita obra, é coisas que Deus fez que ao longo da tua geração, da tua família, Deus nunca havia feito. E fez na sua vida. E vai aparecer alguém dizer, porque isso não é de Deus. Vai aparecer alguém porque essa igreja é mafiosa, porque o teu pastor é o quê? Porque a igreja é x. Sai de mim, Satanás. Só dizer, sai de mim, Satanás. Por quê? Porque você é a prova viva do poder de Deus. Aonde Deus me encontrou? Me encontrou nas drogas, na prostituição. Onde me encontrou? No engano, na mentira. Me encontrou lá, na fornicação, na violência. Hoje, já estou liberto de tudo isso. Então você vai dizer que não é Deus. Se não é Deus, quem? Você vai dizer não é Deus. Se não é Deus, quem? Então, tudo isso é obra de Deus. Meus pais tentaram de todas as formas, mas eu tentaram de todas as formas para eu poder ser aquilo que eles queriam, mas não conseguiram. Então, isso é a evidência do poder de Deus. Ninguém pode ver isso se não nascer de novo. Ainda quer ver a obra de Deus. Continue permanecendo no Espírito. Deus ainda vai fazer coisas grandes. Esses que te criticam são invejosos. Gostariam de estar onde você está. Gostariam de estar a fazer o que você está a fazer. Gostariam. Mas por causa da inveja, eles vivem te criticando. Mas gostariam de viver o que você está a viver. Gostariam de mergulhar no rio na qual você... rios de água cristalinas. Gostariam de estar lá. Águas transparentes. Por isso estão te criticando. Estão te puxando. Porque eles não estão vivendo. E eu garanto, eu profetizo sobre a sua vida. Mais e mais coisas tu verás. Jesus, ele fala quando Natanael aparece e diz que quando Natanael admira Jesus, diz, uau,
Senhor, vejo que o Senhor profeta diz que a partir de hoje tu verás os anjos de Deus subindo e descendo, descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu estava a dizer que só porque adiantei, eu te disse que eu te vi ainda sentado embaixo da figueira. Você fala isso que, se agora eu reconheço que é de Deus. Isso é pouco. De hoje em diante, estava a dizer, de hoje em diante, tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Isso. Então saia dessa live. Diga às pessoas que te criticam, digam que ainda não viram nada. Vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre a minha vida. Você vai dizendo isso na sua própria vida. Aqueles que te apontam com Deus, você vai dizer, vocês já vão de ver, a cada dia irão ver anjos subindo para o céu. Quando descem, descem com a bênção, vem descarregar. Quando sobem, vão carregar. Quando descem, vão bênção. Diga a todos os investidores ao seu redor, todos aqueles que te criticam, falam coisa com coisa acerca da sua vida. Os anjos de Deus, eu declaro para a sua vida. Verás anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Que o seu ministério seja próspero a cada dia. Que a sua família, que tudo quando você... Eu profetizo como homem de Deus que o Senhor levantou nessa hora que você está aqui acompanhando. Me levantou para ministrar essa palavra para si nesta hora. Coisas maiores tu verás. Se havia um bloqueio, esse bloqueio não vai funcionar. Se alguém te bloqueava, tudo acabou. De hoje em diante, tu verás o poder de Deus se manifestando. Você vai testemunhar não somente em palavras, mas em demonstração de poder. Deus quer na sua vida. Pai, eu te agradeço pela vida de todos os seus servos que estão me acompanhando. Manifesta o teu poder. Favorece que haja graça. Que tudo quanto foi falado contra a vida dos seus servos seja cancelado. E que o poder de Deus se manifeste dia após dia na vida deles. Eu ministro poder, ministro obras divinas na vida dos teus servos. Para a glória do nome de Jesus, eu estou ministrando, quebrando o plano satânico na vida deles agora. Eu estou quebrando o plano satânico em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre bênção para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Essa era a meditação da palavra amanhã, pontualmente às 6 horas. Estarei na live do outro lado, lá na esquina de sempre. Deus abençoe aí. Deixa só ver as pessoas que estão aqui. Vi, está aqui, irmã Leonor, está aqui. Irmã Amélia Costa está aqui. A irmã Leonor a dizer glória a Deus. Irmã Nércia Carlota. Uau, faz tempo que a gente não fala. Deus abençoe-se e a sua vida. Irmão Zélia a falar aqui também. Irmão Zélia a comentar. Deixa eu ver o comentário do irmão Zélia. Está aqui, diz amém. É isso mesmo o que acontece, infelizmente. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Amém. Irmã Nércia diz amém. Ah, meu Deus. Irmã Leonora termina diz muito forte. Deixa tantos likes possível e compartilhe esse vídeo. Deixa os seus comentários e que Deus te abençoe. Eu havia desaparecido, mas voltei. E desta vez voltei para ficar. Eu e você vamos mergulhar, vamos avançar muito. Deus abençoe. Aquele beijão de sempre, um forte abraço. E fomos aí. Tchau, tchau. Ah, meu Deus do céu. Let's go. What happened this video?
Deixa eu terminar.